A gente está na nossa quarta reunião de acompanhamento aí do comitê, do acompanhamento das obras. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos de restauração florestal que nós temos lá na barragem em torno da... Então, só a Carol começou a gravar e eu gravei. Agora Só para informar a todos que a gente iniciou a gravação, tudo bem, pessoal? Tá, então eu vou falar de novo, senão vai ficar na gravação. A gente está iniciando agora, então, a nossa quarta reunião do Comitê de Acompanhamento das Obras das Barragens Pedreira e Duas Pontes. Hoje o tema escolhido foi sobre os projetos de restauração florestal no entorno dos dois reservatórios. Então a gente vai falar um pouco... Olha, desculpa, só um minutinho. Quem é que está falando? Da onde você é? É aqui, ó. Tá. Oi, Heloísa. É a Flávia, tudo bem? Oi, Flávia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. A gente está falando aqui, a apresentação vai ser feita por nós aqui, e nós somos do gerenciamento, a Andréia da Direito Socioambiental da SP Águas. Então, nós vamos fazer essa apresentação, que o tema é sobre essa restauração florestal no entorno dos reservatórios, que é a cultura APP, e também nos corredores, né? Esses projetos de conectividade que nós estamos fazendo também em ambas as barragens, tá? No entorno de ambas as barragens. Então, a Priscila que está aqui comigo, ela vai fazer uma apresentação e aí no final a gente deixa para tirar as dúvidas, escutar um pouco de vocês sobre dúvidas, sugestões e tudo mais, tá bom? Ok. Bom dia. Só rapidinho, eu só peço que vocês fechem o microfone só para... Evitar. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Priscila, eu sou bióloga de formação, trabalho aqui no gerenciamento, que dá suporte à SP Águas, nas questões, no setor de meio ambiente, né? Então a gente atua nas questões socioambientais, da implantação das barragens e de outros empreendimentos também. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão enxergando? Sim? Tá. Bom, então hoje o tema que foi escolhido para a gente conversar é o Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal. Ele é um dos programas que fazem parte do PDA das barragens, Pedreira e Duas Pontes. E dentro desse programa, essas ações de compensação, né, de restauração florestal, está prevista a restauração de aproximadamente 1.350 hectares, vinculados à implantação das barragens de Duas Pontes e Pedreira. Bom, o objetivo do programa é justamente compensar as ações de supressão vegetal que estão já acontecendo, né, nos empreendimentos, na barragem Duas Pontes e Pedreira, favorecer o enriquecimento ambiental, o enriquecimento florestal, tanto da APP, dessas barragens, quanto de outras áreas, favorecer a conectividade, né, dos ambientes florestais que estão aí no entorno das barragens. Só complementando um pouquinho, quando a gente faz a supressão vegetal, nós temos que fazer essa compensação. E essa compensação, ela é calculada, é muito maior, a compensação é muito maior do que a gente retira, o que a gente suprime da vegetação. Então, se ela for estágio médio,
ela multiplica por 2, se for avançado, 3. Então, assim, no final, a gente acaba plantando muito mais do que a gente está retirando. Tá? Bom, qual que é a importância da restauração? Né? Enfim, são muitas as questões, algumas que a gente elencou aqui. Primeiramente, a recuperação dos ecossistemas, a conectividade florestal. Então, a restauração florestal, ela favorece a criação de corredores ecológicos, ela cria benefícios para a fauna local, né? A gente tem uma preocupação de plantar espécies que tenham uma importância ecológica para a fauna, para a própria biodiversidade. Então, existe, sim, um enriquecimento desses ecossistemas. Um outro ponto é a proteção de mananciais, melhoria da qualidade de água. Um dos projetos de restauração florestal que a gente está fazendo é justamente na APP, em APPs também de propriedades de Campinas, além da APP do futuro reservatório. Então, isso favorece, né, a proteção desses mananciais, o enriquecimento hídrico, né, o regime hidrológico. Outro ponto é o controle de erosões e a estabilidade das encostas. Favorece aí, então, o enriquecimento do solo e deixa ele menos favorável a riscos de assoreamento e de erosão. Outro ponto é a mitigação das mudanças climáticas. Então, a gente sabe que o momento que a muda está crescendo, né, nesse momento de crescimento é onde existe a maior parte do sequestro de carbono. Então, existe aí um ponto positivo para a questão das mudanças climáticas. A valorização das paisagens, dos serviços ecossistêmicos. Então, hoje se fala muito sobre os serviços ecossistêmicos. A gente sabe que a natureza lá nos fornece serviços gratuitos, né? E então essa restauração florestal por si só já favorece esses serviços ecossistêmicos. E a sensibilização comunitária e o desenvolvimento sustentável da região como um todo. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os projetos de restauração florestal que estão relacionados à APP das barragens. Então, começando aqui pela barragem de Duas Pontes, né, em Faro. Essa restauração florestal, ela já está quase finalizada, né, o plantio. Então, a área de restauração da APP de Duas Pontes, ela vai pegar um total de 270 hectares aproximadamente, sendo que 240 hectares desse total já foram plantados. Eles estão agora, os que já foram plantados, em fase de manutenção. Isso totaliza aí 89% do plantio que está previsto para a APP da barragem Duas Pontes, tá? A área total da APP, ela é de 400 hectares aproximadamente, tá? Então, por que existe essa diferença? Porque nessa área que vai formar a cultura APP, existe também alguns fragmentos que já estão estabelecidos, então não são áreas objeto da restauração, mas já tem aí uma formação florestal pré-existente, tá? Então, a área total é de 400 hectares, a área de restauração é de 270 e 240 hectares aproximadamente já foram plantados na APP da barragem de Duas Pontes. Aqui tem algumas fotos do nosso viveiro de mudas. Então, a gente tem um viveiro onde nós recebemos essas mudas, né, que são compradas. Elas são encaminhadas para esse local antes do plantio. É feita também uma inspeção fitossanitária. Até na reunião agora também nós temos a equipe da CCPS, que é a equipe responsável pelos programas ambientais. O plantio na APP das barragens, ele é executado pela instrutora, mas ele é acompanhado pela equipe da CCPS, que é a equipe responsável pelos programas, e eles fazem toda uma inspeção fitossanitária das mudas, juntamente com a equipe ambiental também do consórcio construtor, verificando se existe uma variedade das espécies. É importante que exista, né, uma variedade mínima de espécies,
Então, aproximadamente, a gente utilizou até o momento 164 espécies nessa restauração florestal da barragem Duas Pontes. Aqui eu coloquei algumas espécies, mas assim, muito poucas perto das 164, mas é só para exemplificar algumas espécies que estão utilizadas nessa restauração florestal. Aqui também colocando algumas fotos sobre as etapas da restauração florestal. Essa primeira, que é o preparo do solo, então a gente tem a roçada manual e mecanizada, antes, né, na etapa pré-plantio, antes do plantio, o preparo do solo, a manutenção dos aceites para prevenir incêndios, e aí em si o plantio mesmo dessas mudas. Essa área de restauração florestal da barragem ela foi dividida em 14 lotes e 251 sublotes para facilitar o nosso acompanhamento desse plantio, né? Então, quando eles executam o plantio, a manutenção, eles fazem uma abertura de uma ficha, identificando tudo que eles vão executar nesse lote, todas as atividades que são previstas, as mudas, as espécies que vão ser plantadas, e isso facilita o acompanhamento tanto da CCPS quanto da equipe de supervisão e nós aqui do gerenciamento SPAs. Toda a APP ela é cercada, tá? Então, antes mesmo do plantio, existe a etapa de cercamento dessa área, para evitar, né, também que entrem animais, enfim, garantir a segurança dessa área de plantio. Após o plantio, entra a etapa de manutenção dessas áreas, né, onde ocorreram o plantio. Algumas atividades aqui foram elencadas, a roçada, a irrigação, a adubação. Existem outras atividades como controle de formigas, aplicação de herbicida e a reposição das mudas que eventualmente venham a morrer, né? Hoje, 100% das mudas que chegaram a óbito foram repostas, foram replantadas, tá? Essa atividade é uma atividade constante, então todos os lotes que houve plantio é feita essa manutenção e quando identificado que existem mudas que não tiveram sucesso, né, que chegaram a óbito, a gente faz a reposição dessas mudas. Tem um quadro aqui exemplificando o quantitativo dessa reposição. Agora, entrando aqui na barragem Pedreira, também, assim como para Duas Pontes, aqui tem um mapinha exemplificando toda a área de restauração florestal. A APP da barragem Pedreira, ela tem cerca de 230 hectares no total. Desses 230 hectares, 127 hectares aproximadamente, são objeto da restauração florestal. Isso porque também temos alguns fragmentos florestais já formados dentro dessa APP, tá? Aproximadamente desses 127 hectares de restauração, mais ou menos 124 hectares já foram reflorestados, já foram plantados, né? Também estão na fase de manutenção. Isso totaliza aí 98% do plantio. Falando um pouquinho também da diversidade das espécies, aqui tem uma foto do viveiro, né, do recebimento dessas mudas. Aproximadamente 126 espécies já foram utilizadas na restauração florestal da barragem de Pedreira. Também ocorre da mesma forma, quando recebe as mudas, acontece a inspeção fitossanitária, é identificado se existe uma variedade da espécie, as condições dessas espécies e se elas estão aptas a serem utilizadas nesse plantio. E algumas espécies aqui abaixo das mudas que são utilizadas. Aqui, algumas fotos também exemplificando as etapas, né, de plantio, a abertura de covas, ali, essa primeira foto superior, a manutenção do aceiro manual para prevenir os incêndios, a manutenção das cercas. Um ponto importante a ser falado das cercas, né, é que o padrão da cerca que é utilizada para separar o plantio
A gente segue o padrão sugerido no plano de manejo da APA de Campinas, então não é qualquer tipo de esterco, a gente tem que seguir esses padrões por estar dentro, né, da APA. E aí sim, o plantio de mudas. Em Pedreira a gente tem 9 lotes de plantio e 132 sublotes também, visando facilitar o acompanhamento do plantio. Aqui algumas etapas da manutenção, são as mesmas etapas das duas barragens, só coloquei algumas fotos diferentes para exemplificar mesmo. A roçada, a irrigação e aqui uma foto da aplicação do hidrogel, que é uma etapa importante, principalmente pensando aí na chegada da época mais seca do ano. É uma substância que ajuda, né, a manter a umidade para a planta. Aqui exemplifica uma das nossas maiores dificuldades, né, no plantio. A gente tem um grande problema com invasão de gado nas áreas de plantio. Então, mesmo que a área seja cercada, essa cerca ela é violada e esses animais acabam adentrando na área de plantio, acabam danificando as mudas, e isso tem sido algo realmente muito dificultoso para o favorecimento, né, do crescimento e da vegetação de algumas áreas. Isso não só em Pedreira, mas em Duas Pontes também, né, Flávia? Também, mas Pedreira é mais recorrente. Pedreira é mais recorrente. Saindo então um pouco da restauração florestal na PP, agora a gente vai abordar um pouquinho sobre a restauração florestal que acontece no entorno. Ela faz parte de um subprograma, que se chama Subprograma de Incremento à Conectividade. O objetivo dele é exatamente esse, né? Favorecer a conectividade no entorno. A gente sabe que São Paulo tem áreas muito degradadas, né? E o objetivo é que exista essa ampliação da conectividade, favorecendo a biodiversidade, favorecendo a fauna local, tá? Esse subprograma, essa atividade, ela é alvo de um outro contrato, né? Então não é a construtora quem executa, é uma outra empresa chamada Agriterra, e mais ou menos até e eles cuidam de uma área de restauração florestal em Faro, uma área em Campinas que envolve 5 propriedades e uma restauração florestal de Mogi Guaçu. Essa não faz parte da compensação das barragens, mas sim do programa do Baqueribu, da canalização de um rio, mas que não tem relação com as barragens. Isso, então a gente não vai entrar em detalhe nessa restauração de Mogi Guaçu, vamos ficar mais focados na de Amparo e Campinas, que sim fazem parte da compensação das barragens, tá? Esse programa, né, de incremento da conectividade, ele envolve uma restauração de aproximadamente 319 hectares. Foram utilizadas já mais de 100 mudas, 100 espécies, né, de mudas, 549 mil mudas no total, para a restauração das 3 regiões, né, então envolvendo aí Mogi, a área de Mogi também. Aqui tem um mapa da área de restauração florestal de Amparo, então toda essa área no verde é objeto. Para quem conhece ali a região, ali no entorno da Serra de Feixes. Isso, essa área ela tem um total de mais de 145 hectares de restauração. Esse plantio já foi iniciado, então boa parte dessa área já teve plantio realizado. Para ter algumas fotos exemplificando. E também complementando, volta só um pouquinho, Pri. Essa imagem verde, né, esse desenho verde, é o plantio onde nós estamos realizando, né? Está sendo feito o plantio agora. No meio, né, e um pouco lá ali para baixo, a gente tem essa área já de vegetação de floresta em pé. Essa área
é responsabilidade da SP Águas cuidar dessa área, porque ela também foi objeto de compensação. Então, toda essa região, ele hoje é responsabilidade da SP Águas. E acho que vale a pena reforçar, né, quanto todo esse projeto de restauração florestal vai contribuir para a conectividade dessa região, contribuindo aqui. Nós temos a APP, né, então essa área, assim, bem clara, é a área de enchimento do reservatório. Ao lado temos a APP e ao lado nós temos toda essa área de restauração florestal junto com a Serra do Peixes, contribuindo realmente para o enriquecimento da biodiversidade local. Aqui é uma imagem, um mapa que exemplifica o projeto de restauração florestal da APA de Campinas. Então, ele pega, como eu já mencionei, 5 propriedades. Essa restauração ela é específica para a recuperação das APPs dessas propriedades, tá? Pode falar. Então, o nosso objetivo no início era fazer toda essa restauração, com todas essas propriedades e algumas ainda lá para cima, né? Que não está aparecendo na imagem. Mas a gente entrou em contato com todos esses proprietários, mas nem todos aceitaram fazer o projeto de restauração na propriedade, né? Então, a gente conseguiu aí só... são 5 propriedades. Sim, Priscila, Flávia, não sei quem são os outros que estão participando dessa reunião, está tudo muito interessante, só que não é o que está acontecendo na realidade, né? Então, assim, eu acho, vou ouvir até o fim, mas eu acho que tem que ter um fórum para a gente começar. Quer dizer, eu, além de ser representante do MAP, eu sou uma proprietária local com boa parte da Serra dos Feixes. Nunca ninguém nos procurou. Então, assim, eu quero dizer, eu fui prejudicada, né, nesse inverno passado com fogo, né, porque eu sou proprietária local. A minha área desapropriada da propriedade minha e dos meus irmãos foi parte dela reflorestada, mas está abandonada, né, do ponto de vista de manutenção. Então, assim, eu tenho muita água, né, nas propriedades minhas dos meus irmãos que vai para a represa, né, que fará parte como é que eu vou dizer, dos córregos de enchimento da represa, e eu nunca fui procurada. Então, assim, eu tô aqui me segurando, porque, assim, desde a hora que começou a falar sobre... Assim, esse mapa, por exemplo, eu não sei quem são as pessoas que estão participando dessa reunião. Onde é que está a represa? Onde é que está a Serra dos Feixes? Onde é que onde estão as estradas? Para a gente compreender, quer dizer, eu não sei se as pessoas que estão sentadas nessa sala compreendem de que área nós estamos falando, né? Quer dizer, eu conheço como a palma da minha mão o local, né? Então, assim, onde é que está a represa? Ela está aqui essas áreas, essa área aqui de, vamos dizer assim, parece uns canudos, isso aqui. Isso. Onde é que estão os córregos? Onde é que está o córrego do Pantalhão? Onde é que estão as estradas? Assim, eu acho tudo muito lindo, mas eu não vejo nenhuma relação com a realidade local do que está acontecendo lá hoje. Não, Heloísa, a gente entende. Fora que eu acho, deixa eu colocar mais uma coisa, fora que eu acho que, como eu disse, eu não sei quem são as pessoas que estão sentadas nessa sala, mas eu acho que tem que ter uma reunião com os proprietários locais, né? Quer dizer, o que está acontecendo na realidade? Como é que é? Onde é que estão os proprietários locais? Cadê a Fazenda Palmeira, que não chama mais Palmeira, chama Jaborandi? Onde é que estão os sitiantes locais? Onde é que está a minha área? Eu sou totalmente... meus irmãos foram desapropriados em parte das suas áreas. Onde é que nós estamos aí? Quer dizer, enfim, acho que é preciso que a represa, a Flávia, que eu já conheço há mais tempo, Priscila, que você chegue nas propriedades locais, porque parece que está muito de avaliação de relatórios de escritórios, porque não é o que eu estou vendo lá. Luísa,
Bom, a gente entende o seu ponto, até gostaria de entender se você tem interesse, depois a gente pode até conversar em fazer plantio na área, né, da sua área, não da área desapropriada, na área que você continua, né, no seu remanescente. Eu já estou em andamento com o projeto com a SOS Mata Atlântica, porque eu estou assustada com o que aconteceu em agosto na região. A Serra dos Fechos foi parte dela queimada, né? Então, é preciso que se faça alguma coisa, e eu não vejo, quer dizer, cadê o acero? Não tem acero. Tanto que o fogo, eu não sei onde é que está a Serra dos Fechos aqui. Alguém pode pôr um mouse em cima? Ó, aqui, vocês enxergam meu mouse? Eu enxergo. Enxerga? Tem. Então, a serra é essa daqui. A serra está aqui. Aqui é a área de alagamento, certo? Esse cinza aqui, essa parte esfumaçada, é a parte de alagamento. Entre a parte de alagamento e essa área verde é a área de APP da barragem. Isso, Duas Pontes, né? Voltando ainda para Duas Pontes. Isso. E aqui em verde são as áreas de restauração florestal que fazem parte do projeto de conectividade da barragem Duas Pontes. Né? Olha, eu acho que a minha propriedade, por exemplo, ela está aqui, né? Quer dizer, ela tem... eu tenho 40 alqueires na serra, eu e meus irmãos, 40 alqueires na Serra dos Fechos. Onde é que está isso? Não, mas Luiz, essa área que a gente está mostrando aqui foram áreas desapropriadas. Sim, são tá? as propriedades rastreadas, essas áreas. Ok? Essas já foram adquiridas, Meus tá? irmãos tiveram 5 alqueires desapropriados e continua até a semana passada. Eu estava com cavalos de alguém que estava roubando a área, né? A sua área que foi desapropriada, se a gente ainda não entrou para fazer plantio, pode estar começando agora, eu não sei te dizer exatamente nessa sua área que foi desapropriada. Se eu conseguisse entender melhor o mapa, eu te diria, mas a área foi parte dela plantada não teve manutenção, tanto que tem mais mato do que a árvore lá. As árvores mal estão aparecendo. A gente de vez em quando acha alguma árvore lá no meio do mato. Essa área em verde que nós estamos mostrando aqui, elas são áreas que estão fora da APP. É uma área a mais que a SP Águas adquiriu, tá? Então, assim, a gente fez essa desapropriação a mais do que o necessário para a área de alagamento e da APP. Depois, qualquer coisa a gente entra, Luísa, no Google Earth, e a gente mostra, a gente vê as publicidades, tá? É que esse mapa aqui, ele é um mapa, tá em PDF, e a gente não consegue mexer nele agora, tá? Então, assim, lá no final a gente pode entrar e ver direitinho. Essas áreas que... Só um minutinho. Essas áreas que você está citando aí, que está em verde claro, foi adquirida além do que foi desapropriada, entra como compensação ambiental, né? Isso. Ela foi desapropriada também. Sim. Tá, Eduardo? Ela Hoje também foi desapropriada. detentor dessas áreas são as SP Águas. Isso. Perfeito. Tá? Toda essa área, não só essa área verde claro, que está desenhada, mas essa no meio também dela, essa área com vegetação já, ela também foi desapropriada. Um total de quanto? Aí, olha, vai dar, acho que um total de 200, mais ou menos uns 200 e poucos hectares. Fora da PP, né? Tá. Vamos continuar e depois a gente abre para as perguntas, pode ser? Ok. Bom, esse aqui, ele já é vinculado à barragem Pedreira. Como estava falando, é o projeto de restauração florestal das propriedades que estão inseridas na APA de Campinas. E, neste caso, a restauração florestal ela é exclusiva das APPs, que estão degradadas, né, nessas propriedades que aceitaram
receber o projeto de restauração florestal. Como a Flávia já falou, a gente ofereceu, né, essa possibilidade para mais propriedades. No entanto, 5 proprietários que aceitaram fazer o projeto, executar, né, que a gente executasse o projeto. Elas ficam bem no entorno, aqui em azul é a área de alagamento da barragem Pedreira. Em branquinho aqui é a APP, em volta aqui da área de alagamento. Então, se a gente perceber, essas APPs do projeto de conectividade, elas favorecem, né, elas enriquecem essa conectividade com a área da APP da barragem, promovendo aí o enriquecimento dessa área toda. Aqui também, basicamente, são as mesmas atividades que são executadas no plantio, com acréscimo de algumas ações, né? Então, inicialmente, foi realizada a análise do solo nessas áreas de restauração florestal. Essa análise tem o objetivo de identificar a necessidade de correções do solo para poder beneficiar, né, o crescimento dessas mudas. Tem a etapa do aerolevantamento preliminar, que foi feito um mapeamento com a utilização de drone, né, para identificar realmente a situação dessas áreas de restauração e também auxiliar depois no acompanhamento. Após a execução desse aerolevantamento, foram definidas os talhões, né, que seriam os lotes de plantio. Depois entra a roçada mecanizada e manual do plantio, a instalação de cerca também para proteção, né, dessas áreas contra os animais domésticos, gado, e a identificação e o combate das formigas cortadeiras. Aqui algumas fotos dessas etapas preliminares, né? Então, a realização aí do aerolevantamento, aqui exemplificando na área de Amparo, mas também foi feito para a área de Campinas, tá? Então, após o aerolevantamento, é possível identificar as características principais de cada região de plantio, as particularidades, né, de cada uma. E aí, aqui é um exemplo da divisão, né, dessas áreas de restauração para poder facilitar o plantio e o acompanhamento desse plantio da manutenção que é realizada, que é a divisão em talhões, em roxinha. Então, as etapas de plantio envolvem aí a abertura dos berços, das covas, a calagem, então a adubação desse berço para poder receber as mudas, o plantio efetivo, né, das mudas, irrigação, a roçada também para evitar o crescimento aí de espécies invasoras, né, grama, enfim, a aplicação do hidrogel e adubação, e a logística para recebimento de mudas para esse projeto é mais ou menos de 15 dias. Então, eles fazem sempre a previsão do quanto eles vão precisar para aquele período, né, seguinte, encomenda essas mudas, é enviada uma lista de mudas para aprovação. Então, antes da compra dessas mudas, existe essa aprovação